Bom dia aí, rapaziada. É a terceira aula aqui que eu vou gravar no dia de hoje vai ser falar da introdução do MU e do MUV, tá? Movimento uniforme e uniformemente variado. Vai ser algo bem introdutório assim. Só que antes de começar, eu quero fazer uma recomendação para quem for ver essa aula, que veja primeiro a aula de noções de cálculo e de derivada, que eu ou o Henrico vai lançar em breve, tá? É interessante para tu entender uma partezinha ali da dedução das equações, né? Se tu quer só decorar as equações, cara, assim, você que decide, né? Você que decide o que fazer. Entretanto, eu acho muito melhor você entender como é que surge, porque daí, né, você consegue generalizar o caso, né? Porque se você sabe como veio o caso geral, você consegue generar qualquer outro caso, entendeu? Me embolei aqui um pouco, mas vamos lá, vou fazer a introdução aqui para vocês. Deixei aqui uma partezinha do caderno já prontinha pra gente se organizar. E é o seguinte: primeiro a gente vai definir o que é MU ou MRU, né? MRU, o R significa retilíneo, tá? É só para deixar claro que é MRU. E uma curiosidade sobre: no MRU, a gente vai definir duas grandezas, né? Velocidade escalar e velocidade vetorial. No MRU, velocidade escalar é a mesma coisa que o módulo da velocidade vetorial, tá? Nos outros casos, não necessariamente, tá? Muito provavelmente não, tá? Então esse caso ele é bem particular. Eu botei MRU e MRUV porque fica mais bonito de falar mesmo. Não tem muita razão por eu ter botado isso. É, Vamos definir o que é um MU, tá? Um movimento uniforme. São movimentos nos quais a variação de distância com o tempo. O que é a variação de distância com o tempo? É o que a gente vai definir como velocidade escalar, né? Tá aqui também. Ela não sofre alterações, ou seja, a velocidade escalar ela é constante no percurso inteiro. Então, a sua aceleração escalar ela é nula, porque a velocidade não vai variar e para a velocidade variar tem que ter aceleração, tá? Por definição, né? Vamos definir agora o que é velocidade escalar e velocidade vetorial, que é algo que pega muito estudante, tá? Inclusive eu botei aqui um exemplo interessantíssimo do GE Advanced, né? Prova de exame de admissão da Índia, de 1999. Você pode pensar que eu tô brincando, mas realmente caiu essa questão na prova, tá? Eu achei interessante de levar pra cá. Claro que é um pouco adaptado porque eu não botei o módulo do tempo, mas enfim, e nem do raio. Vamos lá. Vamos definir velocidade escalar e velocidade vetorial. Velocidade escalar é uma grandeza escalar, obviamente, que mede quanta distância foi percorrida em um intervalo de tempo ΔT, tá? Ela não vai ser definida só pelo estado inicial e final, tá? Ela não é uma função de estado, tá? Ela é uma função da distância que for percorrida, tá? Beleza? E a gente tem a velocidade vetorial, que vai ser basicamente o vetor posição, né? O vetor variação de posição sobre o intervalo de tempo, tá? Que basicamente é uma grandeza vetorial que mede quanto a posição variou. Ou seja, isso aqui tecnicamente, tá? Pela definição física, deveria ser considerado uma função de estado, tá? Claro que é vetorial, então tu não pode definir isso formalmente como função de estado, mas se pegar um sentido brusco, sim. E aí eu vou trazer o exemplo para comparar aqui as duas, que é a questão que tem na prova indiana, né? Basicamente o seguinte: a tua partícula ela vai ir de A até B pelo percurso 1, que é o de cima, assim, né? Esse arco de semicircunferência. Aí a gente vai analisar para passado o intervalo de tempo ΔT, a partícula vai percorrer esse caminho, né? E a gente vai definir a velocidade escalar e a vetorial. A velocidade escalar é você pegar todo o caminho que ela percorreu, tá? Toda a distância percorrida, tá? Porque ó, a partícula ela foi de A até a B por esse caminho, então ela percorreu esta distância aqui. E daí chegou no estado B. Então o ΔX ele vai ser πr, né? Porque é metade do comprimento da circunferência, dividido pelo ΔT. Esse é o módulo da velocidade escalar. É bem fácil de calcular. E velocidade escalar, aliás, média, tá? Porque tu vai ter também instantânea,
que a gente vai passar logo após. Então a velocidade escalar média é essa aqui. A velocidade vetorial média vai ser o vetor posição de A até B, tá? Dividido pela variação de tempo t. E o módulo, a gente quer o módulo, né? No geral, a gente sempre vai querer um módulo praticamente. Só que é importante você entender que é um vetor, né? Então, vamos dar uma passada também sobre vetores. E é importante que você entenda o que é e quais são as diferenças que isso acarreta, né? Mas, em geral, a gente quer o módulo. E o módulo a gente sabe calcular, tá? Porque tu vai pegar do estado inicial até o final e vai ver quanto que variou a posição. Simples. É 2 vezes o raio. Pronto. Aqui a gente percebe que elas não são necessariamente iguais, né? Porque o movimento ele não é retilíneo. Se fosse retilíneo, sim. Ó, se fosse de A até B pelo diâmetro, você percorreria 2r de distância e a variação de posição também seria 2r. Ou seja, seria um movimento retilíneo, tá? De fato. Definido isso, a gente viu que é diferente, né? Porque aqui é R sobre ΔT vezes 3,14 e vezes 2. Então, como esses números são diferentes, as velocidades também são. Agora, a gente vai... Agora que vem a recomendação que eu falei. Veja algumas noções de cálculo. Porque agora as equações que a gente vai deduzir no finalzinho dessa aula vão precisar de uma certa noção. Inclusive de integrais, tá? Bem, assim, algo muito raso, muito simples, mas tem que saber um pouco, tá? É interessante que vocês vejam, assim, algumas noções que a gente vai passar quando chegar ali a parte do fim do ensino médio de matemática, tá? É interessante você saber para você entender de onde vem as fórmulas, né, cara? Não é legal só você lembrar de uma fórmula só pelas letras que estão escritas ou cantando musiquinha, né, como o Universo Narrado costuma dizer. Enfim, é bom ter a intuição e a demonstração. Aí a gente vai definir velocidade instantânea para os dois casos, que é basicamente você faz o limite de ΔT tender a zero, né? Tu faz o ΔT ser muito pequeno, isso vai implicar que o Δx também é muito pequeno, e daí tu vai ter a notação, né, de Leibniz para derivada, né? Então, a velocidade instantânea escalar ela vai ser a derivada da posição pelo tempo, em relação à variável tempo. Mesma coisa a velocidade vetorial, só que ao invés da distância a gente vai ter a derivada da posição em relação à variável tempo, tá? Aqui é um detalhezinho, tá? Que no MU e até no MRU, né? E até no MRUV, a gente vai ter que o movimento ele vai ser progressivo quando a velocidade escalar for maior que zero, né? Geralmente, a gente tem que olhar no referencial. Geralmente, o referencial é uma linha reta em que a direita é positivo e a esquerda é negativo, tá? Geralmente é assim que a gente convenciona o movimento, mas pode ser que seja diferente. Provavelmente a prova vai passar isso, caso contrário, usar essa convenção. E regressivo é quando a velocidade escalar é menor que zero. Show? É como se a distância percorrida fosse negativa, né? No referencial que você acabou percorrendo. Agora MRUV, que é basicamente é basicamente o MU, só que ao invés da variação de distância com o tempo, a gente vai ver a velocidade a variação de velocidade escalar não sofrendo alterações com o tempo. O que isso quer dizer? A variação de velocidade escalar é constante. Isso não quer dizer que a velocidade escalar é constante, mas sim que a variação dela é constante. Isso quer dizer que ela tem uma aceleração escalar que é constante e não nula, tá? Não nula. Agora vamos definir analogamente, né? É basicamente a mesma lógica da velocidade, só que você vai trocar a distância pela velocidade escalar e a velocidade e o vetor posição pelo vetor velocidade. Pronto. Você tem a aceleração escalar e a aceleração vetorial. Novamente, a lógica é similar ao anterior. Grandeza vetorial vai variar com a direção, né? E a grandeza escalar vai mudar só com o módulo. Isso não quer dizer também que a vetorial não mude com o módulo. Claro que muda. Mas também muda com a direção. Então é um adicional para a grandeza vetorial. Aí, analogamente, a gente faz as derivadas da velocidade com o tempo, né? As dois tipos.
e tu tem as acelerações instantâneas. O movimento no MUV, tá? Porque no MU a tua aceleração vai ser nula, ou seja, ele não vai ser nem acelerado nem retardado. Mas se for acelerado, ele vai ter aceleração positiva e retardado negativa. O que quer dizer positivo e negativo? Contrário ao vetor velocidade, tá? Por exemplo, é que isso fica um pouco vago às vezes. Suponha que o teu corpo está andando a velocidade para a direita, tá? Mas a aceleração está para a esquerda. Esse movimento aqui ele é retardado. Porque como a aceleração é para o outro lado, a velocidade vai diminuir. Então ele vai ficar um movimento retardado. A aceleração escalar vai ser menor que zero. Entendeu? Mas você botou vetor. Cara, é a mesma lógica. Se a tua velocidade escalar for diminuindo, é porque a tua aceleração escalar é negativa e o teu movimento é retardado, tá? Esse menor e maior que zero é com relação ao sentido dos vetores, tá? Se o vetor velocidade e aceleração é o mesmo, ele vai ser acelerado, porque a aceleração vai ser de módulo positivo. Suponha, por exemplo, um caso que às vezes as pessoas confundem quando estão começando a estudar física. Suponha que o referencial que tu adota vai dizer que aqui é o negativo e aqui é o positivo, tá? O clássico que eu falei. Tua velocidade vai ser menor que zero, né? Porque tu está indo para o referencial de negativo. A tua aceleração, ela vai ser positiva, tá? A aceleração escalar vai ser positiva. Por quê? Porque a tua velocidade... porque a tua... Aliás, como eu posso definir isso, aliás? A tua velocidade escalar vai ser negativa, porque tu vai estar caminhando para valores menores de distância percorrida, tá? Menores absolutamente, né? Não em módulo. Valores negativos de distância percorrida. A tua aceleração, ela vai ser positiva, ela vai ser negativa, aliás, por causa do sentido que ela tá. Entretanto, o teu movimento, ele vai ser acelerado, porque a tua aceleração escalar com relação à velocidade vai ser positiva. Você vai aumentar o módulo da sua velocidade escalar. Então, eu posso definir melhor isso aqui como aceleração escalar, mesmo sentido de v escalar, e retardado sentido oposto. Assim fica melhor, tá? Porque daí você não tem como errar. Essa é a prosa que eu queria dar. Aí, agora vem também a parte mais puxadinha. Você vai olhar isso aqui e vai pensar, meu Deus, integral cálculo. Fica tranquilo. Você tem que dar uma olhada antes, tá? Porque tu vai ter pelo menos uma integral que você não vai saber de cara, tá? Porque, vamos ver primeiro o MU. MU, a gente tem que a velocidade instantânea, né? E a gente sempre vai analisar a instantânea, tá? Só pra vocês ficarem ligados. E eu já botei aqui sem a setinha porque não é o vetorial. É sempre o escalar que a gente vai tratar nessas equações. A gente vai ter que a velocidade é dx sobre dt para qualquer instante, né? Aí a gente vai multiplicar esse dt dos dois lados. Mas e o rigor matemático, Vitor? Na física a gente pode desprezar esse rigor matemático porque ele é extremamente... ele é realmente desprezível, tá? Essa função derivada, ela pode ser manipulada de uma forma um pouquinho mais simples do que na matemática, tá? Então a gente pode fazer isso e a gente vai integrar dos dois lados, porque a gente tem dois diferenciais, um de cada lado. Então a gente pode integrar dos dois lados. A gente vai integrar o x de x0 até x, porque provavelmente ele vai estar na posição x0 e daí ele vai para a posição x, né? Esse x0 pode não ser nulo, né? Tu pode estar numa posição, por exemplo, 1 metro, e daí tu vai para 5. Aí tua variação de posição vai ser 4, entendeu? E o t vai variar de 0 a ΔT, tá? Porque a gente vai arbitrar que no início t é 0, tá? Então, integrando isso aqui, é uma integral bem trivial, né?
Integral de dx é o próprio x. Perfeito? X menos x0 é v delta t. Tudo que eu tô falando, gente, assim, prefiram ver antes as noções de derivadas para vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Como a velocidade é constante, ela pode sair para fora dessa integral aqui, e da integral de dt de 0 a t, 0 a delta t, vai ser só delta t, né? Limite de cima menos o limite de baixo. X menos x0 é v delta t. X é x0 mais v delta t. Pronto. A posição final é a posição inicial mais a variação de posição, né? De distância, aliás. O que isso aqui significa, na verdade? Como a velocidade ela vai ser a variação instantânea da posição com o tempo, e tu vai ter um tempo médio variando, e como isso aqui é constante, logicamente tu pode só multiplicar pelo tempo, tá? Intuitivamente é isso. A prova formal é essa aqui, tá? Formal. Claro que é formal no sentido físico, não no sentido da matemática, porque essa operação aqui, tá? De por exemplo, multiplicar por dois lados de dt, isso aqui não dá pra fazer matematicamente, tá? Até dá, mas tem uma condição específica para isso acontecer. Na física, não. A gente vai fazer isso com bastante frequência, para ser sincero. No movimento uniformemente variado, você vai ter uma integral um pouquinho mais complicada. Bom, a integral é basicamente que eu quero deixar aqui pontuado, né? Caso tu seja teimoso, não queira ver o curso de cálculo, de noções de cálculo antes, saiba que essa integral aqui, tá? Vai dar isso aqui. Tá? Basicamente é isso. Como é que você percebe isso? Vai ter aula de gráfico. Na próxima aula vai ser aula de gráficos, tá? Do MU e MV. Que daí você vai perceber o que eu estou querendo dizer, né? Porque a integral, ela vai ser a integral ela é a área de baixo do gráfico, só que levando em conta o sinal em que ela está inserida, tá? No MUV, a gente vai ter que a única coisa constante aqui vai ser a aceleração. A aceleração é constante, dv sobre dt. Analogamente a esse caso aqui, a gente vai integrar e vai dar v menos v0 é a delta t. Você percebe como o formato é o mesmo? Beleza. Segunda equação. Show? Tranquilinho, né? Mesma lógica, bem análogo. Agora vem a parte mais difícil. Porque quando você olha para essa equação aqui, tá? Você pensa, ué, é a mesma coisa que eu vi antes, né? Pô, deixa eu destacar aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. É exatamente idêntico. Aí eu te respondo, não. Porque a velocidade agora ela é uma função. Ela não é mais uma constante. Ela é uma função de t. E aí a gente vai ter que colocar em uma função de t. Ou seja, isso aqui vai ser integral de 0 a delta t de v0 mais alfa t dt. E daí vai ficar v0 dt mais a t dt. Tá? Propriedade de integral, que é a integral da soma e a soma das integrais. Tá? Bem tranquilo, na verdade. Essa parte aqui é o clássico, tá? Só aí a gente vai trocar o v por v0. Aí fica tranquilo, né? Que nem a gente imaginou. Só que essa parte aqui a gente vai usar aquela integral que eu falei, né? X dx, integral de x dx vai ser x quadrado sobre 2. A gente vai ter que usar isso. Tranquilo, só troca o x por t. E é de 0 a delta t, então vai ser delta t quadrado sobre 2 vezes a. Pronto. Aí você isola o x final, né? E pronto. Pronto, é isso aqui que você tem. Você vai ter que a posição final é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo que tu variou, né? Porque é como se fosse um MUV. Só que tu vai ter mais a aceleração e a variação de posição que ela proporciona. Entendeu? Por exemplo, se você fizesse esse movimento aqui, tá? E primeiro você faz. Você pode até, por exemplo, fazer em partes ele. Suponha que você está em x0, aí você andou numa velocidade constante, v0, né? Pelo intervalo de tempo que você quis. Aí depois você parou, você fica parado, e você anda só com
a velocidade que vai crescendo com a aceleração, né? Tu começa a velocidade em zero e daí ela vai até v0 mais a ΔT, tá? É isso para velocidade. Aí você vai ter esse intervalo aqui que vai ser o de tempo que tu vai percorrer pela aceleração. Pronto. Aí você tem a posição final. É o mesmo processo, basicamente. Só que a gente prefere fazer simultaneamente porque fica mais simples de analisar, né? E pronto. É isso, equação 3. Acabamos. Por enquanto, né? A gente acabou as equações extremamente basilares, assim, do MU e do MV. Inclusive, eu já gastei muito tempo aqui. Nossa, eu gastei um tempo do caralho pra isso. É... Tá tranquilo. É... Vou fazer a próxima aula vai ser sobre os gráficos do MU e do MV, que vai ser basicamente... Pô, em geral vai ser o gráfico x de t. No MU vai ser uma reta e no MV vai ser uma parábola, assim ou assim, dependendo da aceleração. É basicamente isso. Bem tranquilo, né? É isso aí, na verdade. Acabamos a aula. Fica atento que vai vir mais vídeo daqui a pouco. Provavelmente, se você estiver vendo, você vai ver daqui um tempão. E vai estar salvo aí o próximo vídeo para você ver. Valeu aí.